Olá, Edilson Mazelo aqui mais uma vez para fazer uma reflexão juntamente com vocês aqui do canal. Antes de mais nada, pessoal, quero pedir que vocês curtam o vídeo, tá? Clica aí no joinha. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Tem um botãozinho escrito inscrever-se. Vai lá, clica ali e aciona o sininho, tá? Coloca ele lá, que sempre que tiver um vídeo novo, vai entrar uma notificação aí no seu aparelho, no seu celular, e vai ser uma grande bênção, tá bom? Vem comigo para mais uma reflexão da Palavra de Deus. Então, pessoal, estamos aqui, esse é o canal de Edilson Mazelo. Eu quero trazer aqui uma reflexão acerca de um grupo que existia na época de Jesus. Jesus sempre foi muito perseguido, e nós temos um grupo mais famoso chamado fariseu. Outro dia nós podemos falar mais sobre esse grupo e eu creio que vai ser uma grande bênção também. Mas hoje quero vos falar aqui sobre um grupo que se chamava saduceu. Além dos fariseus, tinham os essênios, tinham os herodianos, enfim. E tinha também um grupo chamado saduceus. O que era esse grupo chamado saduceus? Era um grupo muito benquisto na sociedade, era um grupo que dominava, era hegemônico na questão política e religiosa de Israel. Eles dominavam o sinédrio e tinham um poder muito grande, porque eram da elite. Esse grupo de saduceus, eles eram contra Jesus também, assim como os fariseus. Os fariseus são mais famosos, né? Nós temos diversas citações de fariseus, nós temos Nicodemos, nós temos o José de Arimateia, e era o grupo mais famoso, era o mais bem quisto pela sociedade naquela época, eram os mais elogiados, eram mais aquele exemplo de servo de Deus, era o exemplo de judeu, era aquele objetivo a ser seguido. Porém, os saduceus tinham também a sua relevância, a sua importância muito grande. E eu fico encantado com o Mestre, com o nosso Senhor, sempre que ele entra em debate, sempre que ele responde alguma questão. Muitas das vezes ele responde com uma pergunta, e isso é fantástico. Jesus ele vai ser enquadrado, vai ser questionado acerca da vida após a morte. Por quê? Porque os saduceus, para você que não sabe, eles tinham por base, ou uma característica principal, não crer em vida após a morte, não crer em ressurreição. Você vai ver a briga que eles ficam lá para que não deixasse que saísse a notícia de que Jesus teria ressuscitado. Eles vão esconder o corpo, eles colocam guardas, eles têm o maior cuidado, porque seria uma loucura para eles o que acabou acontecendo, alguém dizer que Jesus ressuscitou. Pois bem, eles vão inquirir Jesus, eles vão fazer um questionamento acerca de uma situação. Muitos acreditam que essa situação é hipotética, foi algo que eles inventaram, mas crê-se que sim, poderia existir sim esse tipo de situação, poderia ter acontecido em algum momento. Eu acredito que não, acredito que foi algo hipotético para tentar pegar Jesus pelo pé. Eles vão falar como que fica vida após a morte, se existiu uma mulher que ela se casou com uma pessoa, com um homem, e esse homem não a deu filhos, não conseguiu engravidar, e ele faleceu. E o costume, você deve saber muito bem, toda a escritura, muitas ocasiões mostra isso, principalmente na era patriarcal, quando não tinha, o homem não deixava uma descendência, tinha que o irmão vir casar com a mulher para poder manter aquela linhagem ali do irmão mais velho que morreu sem ter filhos. Porém, o segundo irmão dessa hipótese, desse caso que eles trouxeram para Jesus, ou o causo, né, também faleceram sem deixar filhos. E aí eles vão dizendo, olha, faleceu o terceiro, o quarto, o quinto, e assim foram 7. Ela teve 7 maridos e todos eles vieram a falecer. Quem será o marido dessa mulher na vida após a morte? Pois é, ele não sabia que a resposta que o Senhor Jesus traria seria uma resposta muito mais interessante do que a pergunta que eles fizeram. Essa história você pode encontrar no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 20, do versículo 27 até o versículo 40. Jesus vai se dirigir para eles e vai falar, olha, na verdade, nenhum será marido dela, porque no céu não tem comida, não tem bebida, quando morrem são como os anjos, não se casam, não se dão em casamento.
e eles serão como os anjos. E olha que interessante aqui, eu chamo você para abrir a sua Bíblia, se você puder comigo. Ele vai falar aqui no versículo 38, ora, Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. O 37 é muito mais interessante também, que os mortos, olha só, os mortos hão de ressuscitar, também mostrou Moisés junto à sarça, quando chama o Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. O que Jesus está falando para ele? Vocês não são judeus, vocês não têm a Torá como uma revelação, vocês não são detentores e defensores da Torá. Pois bem, nós temos aqui na Torá, Deus, quando se apresenta para Moisés, ele se apresenta como Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Olha, mas Deus é Deus de mortos? Se não existe vida após a morte, se esses homens não estão vivos, então Deus jamais falaria que Deus era Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Compreende a questão que Jesus colocou para eles? Olha, se Deus é Deus de mortos, se Deus é Deus de vivo, e Ele é, como que Deus vai falar, se apresentar para Moisés como Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que naquele período ali, para nós, para os seres humanos, para o nosso tempo, estavam mortos? Aí ele fala, mas Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivo. Que interessante, né, irmãos? E aí diz a palavra que eles responderam, disseste bem, mestre, e não ousaram fazer mais nenhuma pergunta. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa tremenda. A mulher, ela passa uma vida inteira, uma vida justa, porque ela teve 7 maridos, mas um de cada vez, é óbvio, e eles vão para o céu, se assim forem salvos, e será uma maravilha lá, porque não vai ter essa disputa após a morte, não vai ter, é óbvio que nós vamos reconhecer uns aos outros lá no céu, mas, ou na vida eterna, no paraíso e tudo mais, mas não terá essa relação de casado, de marido e mulher. Como diz muito por aí, né? O pessoal brinca, e é verdade, o casamento é até que a morte nos separe, e após a morte você está livre, né, do casamento. O casamento só vai até que a morte separe, graças a Deus, né? Mas louvamos ao Senhor pelas nossas esposas. Eu tenho minha esposa linda e maravilhosa, beijo Tatiana, maravilhosa, e após a morte, nós não temos mais compromisso com ninguém dessa terra. O nosso compromisso é só morar nas mansões celestiais e vai ser uma maravilha. Não sei como será, porque ainda não cheguei lá, mas estou ansioso. E você também anseia pelo céu? Você também anseia por estar com Cristo? Eu quero te convidar a meditar nessa palavra no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, que Deus te abençoe a tua vida, a sua família, que Deus abençoe você. Não esqueça, pessoal, mais uma vez eu quero lembrar, curta o vídeo, compartilha, se inscreva no canal e vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Um abraço, fique com Deus, tchau, tchau.